Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Estamos aqui para mais uma live. Hoje um pouco diferente o nosso cenário, mas estou aqui prontíssima para poder conversar com vocês sobre um tema super relevante, que é obesidade e pulmão, tá? Tá todo mundo me ouvindo direitinho? Hoje o nosso cenário não tem o nosso querido Dr. Alberto, nem o Dr. Vincent, mas estamos aqui adaptados na luz, na pouca luz, mas vamos lá que a gente precisa conversar sobre esse assunto. Por que eu decidi falar sobre obesidade e pulmão essa semana? Porque teve aí, né, umas notícias nas redes sociais de uma dançarina que é obesa, que diz ter sofrido gordofobia durante o pré-natal dela, porque o médico disse considerar o pré-natal dela de risco, porque ela era obesa. E aí teve todo o debate polêmico em torno de se obesidade é doença ou não. E sim, obesidade é doença. E deve ser encarada como doença e as pessoas devem buscar tratamento. E os médicos devem encarar isso como doença para poder tratar os seus pacientes. Então, hoje eu vou falar do impacto da obesidade no pulmão e no sistema respiratório. Como que isso altera, quais as doenças pode causar, como é alterado o exame físico, para que vocês possam entender que sim, a obesidade é uma doença e ela afeta o sistema respiratório também. Ela pode piorar ou causar doenças. Então, muito boa noite, meu nome é Beatriz, eu sou médica, pneumologista e hoje eu tô aqui na nossa live de quinta para falar sobre obesidade e pulmão. Chega mais! Aproveita e convida os colegas aqui, ó, nesse aviãozinho aqui. Chama os colegas para participar desse nosso super debate. Quem tiver perguntas, comentários, pode mandando aqui no chat, que eu vou responder todas no final, tá? Vou começar mostrando uma foto que vai fazer todo o sentido para vocês de como é que a obesidade pode atrapalhar no pulmão e no sistema respiratório. Veja. Todo mundo fala que uma imagem vale mais que 1000 palavras, né? Pois é. Então, essa é a imagem da noite, tá? Você é uma pessoa obesa num exame e a gente vê que toda essa capa externa de gordura da pessoa comprime os órgãos internos. E, obviamente, pesa sobre o osso, sobre o músculo e dificulta a expansibilidade pulmonar. Então, com esta foto, a gente consegue perceber que o excesso de gordura, ou seja, a obesidade, ela é uma doença. Ela é desproporcional para o biotipo da pessoa. E ela causa padrões inflamatórios difusos. Dentro das células de gordura, né, dos adipócitos, são liberados mediadores químicos, citocinas, e isso faz com que o corpo fique mais inflamado. Então, a obesidade, só dela existir, só de ter célula de gordura ali, né, inflamada, inchada, com mais gordura dentro, isso já causa uma inflamação no corpo. E essa inflamação vai afetar o corpo inteiro. Agora, deixa eu mostrar para vocês outra foto que vai ajudar bastante também. Ó. Essa nossa foto aí são duas fotos de um raio-x de frente, assim, como se você estivesse vendo a pessoa de frente no raio-x. Essa aqui do lado esquerdo da tela, né, do meu lado direito. Do lado esquerdo da tela a gente vê que tem uma pessoa que é mais magrinha e a gente vê como o pulmão tá bem expandido. O pulmão é essa coisa preta que fica aí no meio, tá? Do outro lado a gente vê uma pessoa obesa. A gente consegue ver todas as voltinhas da pessoa, tá? Então, essa do lado de cá é a pessoa obesa, essa do lado de cá é a pessoa magrinha. Então, essa aqui que tá embaixo de mim é a foto, né, de um raio-x como se fosse visto de frente de uma pessoa obesa. A gente vê as voltinhas do bonequinho Michelin e a gente vê principalmente a alteração que isso dá no pulmão. O pulmão, para quem não sabe, no raio-x a gente vê esse monte de coisa branca. O pulmão são esses dois chapeuzinho preto que ficam de lado, assim, tá? Então, a gente vê que nessa foto aqui,
da esquina, desse lado de cá, tem esses dois ladinhos pretos. Isso é um pulmão numa pessoa magra. Agora repare nesse lado de cá, dessa aqui de baixo, como o pulmão fica espremido numa pessoa gordinha. Então esse é o primeiro evento que eu vou falar com vocês de como é que a obesidade influencia no sistema respiratório e no pulmão. Ela dificulta e muitas vezes até impede com que tenha a expansibilidade normal da caixa torácica. Ou seja, o pulmão tá ali, muitas vezes o pulmão é normal, mas o pulmão não consegue, coitado, respirar, porque tem toda aquela massa gordurosa, mama, costas, braço, tudo aquilo ali tá pesando em cima da caixa torácica, dos ossos. E quando a gente respira fundo, o nosso tórax tem que mexer, então tem que fazer. Então, né, o peito enche e solta. Quanto mais gordinha uma pessoa, quanto maior a obesidade, maior o IMC da pessoa, menos mobilidade vai ter a caixa torácica. Se menos mobilidade tiver a caixa torácica, menos ar vai entrar. Com isso, a pessoa vai ter falta de ar. Então, assim, só de você reduzir a capacidade de expansibilidade da caixa torácica, isso por si só já causa uma doença respiratória, que funciona como uma doença restritiva. Por quê? Por causa dessa capa de gordura que está em volta. Então, pessoas obesas, elas podem ter falta de ar só pela gordura. Especialmente mulheres que acabam tendo mama, e a mama é volumosa e isso pesa em cima do peito. E aí, deixa eu mostrar aqui mais uma imagem para vocês. Aqui, ó, também é uma imagem desse lado de cá, de uma pessoa obesa. Tudo que tá em amarelo nessa foto é gordura, tá? E desse lado de cá, aqui embaixo de mim, é de uma pessoa não obesa. Então, perceba como a quantidade de gordura dificulta com que a pessoa expanda o pulmão. Como tem muito mais gordura dentro da barriga dessa pessoa aqui que é obesa. E como tem mais gordura dentro da pessoa que é obesa, da barriga, a barriga distende e acaba ocupando muito espaço. Então, se ocupa muito espaço, ó, vou chegar até para trás, aquele barrigão que fica assim de gordura, ocupa espaço e é outra coisa que dificulta o tórax de expandir. Então, além de ter o peso direto em cima do tórax, você ainda tem a gordura abdominal que faz aquele efeito todo de peso e acaba comprimindo mais ainda o tórax, o que dificulta mais ainda a respiração. Com isso, a gente já explica muitas das obesidades, muitas das dispneias que ocorrem em obesidade. É lógico que pessoas obesas tendem a ser mais sedentárias, tendem a ter menos mobilidade, tendem a se exercitar menos. Ah, mas dessa dançarina que saiu na mídia, ela é dançarina, ela dança sim, mas ela é obesa. Ela continua tendo muita gordura. Quem tem muita gordura tem um estado inflamatório. Quem tem muita gordura não consegue expandir o tórax adequadamente. Então, para os alunos, prestem atenção que quando você estiver lá no ambulatório de qualquer coisa da vida e você for descrever a ectoscopia, tem que ter obeso. Porque isso é uma coisa visual, você consegue olhar e ver que a pessoa é obesa, tá? Segunda coisa, para os alunos, quando vocês forem fazer um exame físico de um obeso e você for auscultar o pulmão e o coração, por conta de toda aquela capa... Opa, pronto, a internet aqui tá meio confusa hoje. Por conta de toda aquela capa de gordura, a sua ausculta cardíaca e respiratória vai ficar prejudicada. Porque quando você põe o seu esteto no pulmão, no peito de alguém, você quer ouvir o barulho da respiração. E para isso você ouve o barulho do ar entrando e do ar saindo. Se tem aquela capona de gordura impermeável, você não vai ouvir tanto barulho.
Então, provavelmente, quando você for auscultar um paciente obeso, o murmúrio vesicular vai ser reduzido. E a expansibilidade pulmonar vai ser reduzida. Então, eu canso de ver aluno no ambulatório que quer dizer que de um paciente obeso com IMC 45, a expansibilidade pulmonar está normal. Não tá. É impossível, não preciso nem ir lá fazer. Então, todos os que param para mim e falam, não, para expansibilidade normal, ausculta normal, impossível, truco na hora. Porque não tem como, com toda aquela gordura, o pulmão expandir, a caixa torácica movimentar de forma adequada. Não tem como, não tem como. Então, já grava aí para você. Às vezes não é um problema de pulmão, não é fibrose pulmonar, não é DPOC. É só gordura mesmo que atrapalha a ausculta. Também pode atrapalhar a sua ausculta cardíaca, tá? Porque a bulha cardíaca, né, o batimento do fechamento das válvulas também vai ficar menos audível. Então, a gente já entendeu que a obesidade pode dar alterações mecânicas respiratórias, né, em toda parte do corpo, mas respiratórias porque é como se tivesse aquele pesão todo impedindo o tórax de movimentar e o ar de entrar e sair. Vamos agora para aspectos fisiológicos e fisiopatológicos de problemas que a obesidade pode causar. Então, a gente sabe que a obesidade traz um estado inflamatório. Então, os adipócitos, que são as células de gordura, eles produzem citocinas inflamatórias, mediadores químicos inflamatórios. Isso faz com que o corpo todo inflame. Por isso que a tendência é de que pacientes obesos tenham mais dor muscular, dor nas juntas, além da sobrecarga de peso, né, que fica, esses pacientes também têm mais mediador inflamatório que causam dor. Outra coisa, doenças pulmonares inflamatórias, por exemplo, asma. A asma é uma doença com perfil inflamatório, uma doença crônica. Pacientes obesos e mesmo com sobrepeso, ainda não obesos, tendem a ter um pior controle da asma. Então, é fundamental para o seu paciente asmático que você fale que ele precisa fazer atividade, que ele precisa perder peso, não por uma questão de estética, por uma questão de saúde, porque obesidade produz inflamação. Um paciente asmático, quanto mais inflamado fica, pior respira. Então, não adianta nada. Da obstrutiva crônica, o paciente também tem uma resposta inflamatória aumentada na via aérea, né? Por uma inalação de um componente tóxico crônico. E quanto mais obeso o paciente for, pior vai ser a resposta dele aos medicamentos, tá? Terceira doença que é influenciada pela obesidade no quesito pulmão, refluxo. Refluxo não é do estômago? É sim. Mas lembra que o paciente obeso, ele tem mais gordura na barriga? E se ele tem mais gordura na barriga, isso pesa mais. Comprime mais aqui as vísceras, os intestinos. E aí, acho que agora voltou. Voltando aqui o racional do refluxo. Quando o paciente tem refluxo, o líquido sai do estômago, volta, passa pelo esôfago e queima até aqui a garganta. Quando
quando queima aqui, dá aquele pigarro, aquela baba grossa, aquela tosse que fica colada, tá? Quanto maior a barriga da pessoa, mais quantidade de gordura ela tiver na barriga e entre as vísceras, maior a chance dela ter refluxo. Quando ela tem refluxo, principalmente à noite, ela está deitada, a barriga está pesando, esse líquido volta até aqui. E aí, esse líquido do estômago, quando volta, pode acabar escorregando na hora de descer e aí vai parar dentro do pulmão. E isso é muito ruim, porque o pulmão foi feito para ter ar, não foi feito para ter líquido, muito menos líquido ácido do estômago. Então, pacientes obesos, eles têm maior chance de ter refluxo e têm maior chance de ter aspiração de conteúdo gástrico para o pulmão, ou seja, maior chance de líquido do estômago parar dentro do pulmão, o que é péssimo, porque isso inflama o pulmão, queima o pulmão, sem falar que pode dar pneumonia de repetição. Horrível. Quarta doença associada à obesidade e pulmão, apneia do sono. A gente sabe que não é só a obesidade que causa a apneia do sono, mas que a apneia do sono é muito mais prevalente em pessoas obesas, tá? Exatamente pelo esforço que tem que fazer para respirar. Então, quanto mais obesa a pessoa, mais gordura ela tem no corpo inteiro e mais gordura essa pessoa vai ter aqui, nessa região cervical e na língua. E aí acaba tendo uma desproporção do tamanho da língua com a garganta. E quando a pessoa deita para dormir, a língua cai lá atrás da garganta. E aí a pessoa fica parecendo que está engasgada, né? Que fica... É isso que acontece na apneia do sono. A pessoa tem que fazer muito esforço para respirar e aí ronca. Então, a obesidade também piora a apneia do sono, ok? Que também pode piorar várias outras doenças. Doenças do colágeno, então associação de obesidade com doenças reumatológicas, a gente sabe que piora bastante o controle da doença reumatológica e que pode piorar também o acometimento do pulmão por causa disso. Então veja, a obesidade é ruim em todos os aspectos, físicos, mentais, respiratórios, cardíacos, é sempre péssimo. Vou postar aqui de novo a foto do comecinho que eu postei. Percebam a diferença de um pulmão de um obeso, que é esse paciente aqui, logo embaixo. O pulmão é essa área mais preta que tem aí em cima. E compare agora com o pulmão desse outro paciente do lado de lá. Você consegue ver essa área mais preta muito mais expandida. Então, assim, essa é a foto-chave para que todo mundo possa entender que o excesso de gordura faz muito mal para o pulmão, já na mecânica respiratória. E que também, obviamente, piora o controle de outras doenças respiratórias, como asma, DPOC, apneia do sono. Então, obesidade e pulmão não combinam em nada. É uma coisa que a gente deve tratar sempre e que bombinha nenhuma de nada dentro vai fazer o milagre desse paciente que está aqui embaixo, ó, melhorar a respiração. Não vai. Porque a bombinha não consegue vencer essa força de toda essa gordura que tem aí nessa pessoa, não é mesmo? Certo? Dúvidas, perguntas, comentários, dificuldades? Não? Deixa eu ver aqui. Não. Então, guardem essa foto na mente de vocês. Guardem essa foto na mente de vocês e percebam que ser obeso não é normal. É uma doença, sim,
e é uma doença que a gente precisa abordar como doença, ok? Não é por estética, é por doença, certo? Obrigada pela participação de hoje, pessoal. Essa live vai ficar no feed 24 horinhas para poder ver. Eu sei que a gente teve uns problemas de conexão, então não perde, confere lá, viu? Tchau, boa noite.